Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitória, Bruna. Bom dia, tia. Como é que vai a vida? Bem, graças a Deus. Bom dia, Arthur, Davi. Ô, tia, você vai corrigir alguma coisa hoje? Olha, Vitória, hoje a tia Fernanda vai fazer uma revisão, na verdade, sobre transitividade verbal. Ah, tá. Alguns alunos me relataram que não entenderam complemento nominal porque não compreenderam 100% a transitividade verbal. Então, Ah, o tá. objetivo hoje é fazer uma revisão do conteúdo para poder reexplicar o complemento nominal e explicar o adjunto adnominal. Tá bom? Ah, e tia, não tem aquela avaliação que é de língua portuguesa e matemática, eu acho? Ah, Vale ponto ou é só tipo aqueles simuladinhos de ver assim quantos você acertou para ver se você tem dúvida em tal tá coisa? falando do Eureka. Não, é aquele simular. Eu não sei, vai ter um simulado, eu acho. Não, vocês vão ter uma avaliaçãozinha, mas na verdade não é uma prova. O que é aquilo? É uma atividade para verificação da aprendizagem ao longo do conteúdo do primeiro livro, certo? Ah, Então, tá. o que nós fizemos? Desculpa te interromper. Não, aí o que é que nós fizemos? Nós selecionamos alguns conteúdos importantes, mandamos para a escola para que vocês estudem aqueles conteúdos, revejam determinadas páginas, e aí a gente vai fazer tipo uma provinha, certo? Mas Assim, aí, o objetivo ali é verificar como vocês estão diante do conteúdo estudado em todo esse período. Ah, pode ser atribuído uma nota ali? Pode, tá? Pode tá. ser atribuído sim. Mas vocês vão ter a vantagem, Vitória, que não é só português e matemática, não. Eu acho que são todas as matérias, tá? Vocês vão ter a vantagem de poder, tipo assim, vocês vão ter de meio-dia de hoje até meio-dia de amanhã, por exemplo, para fazer essa atividade. Vocês têm a vantagem de estar com o conteúdo todo em mãos, então poder pesquisar, poder. Igual a gente não manda atividades acessórias, mapa mental, aquelas atividades para vocês responderem extra o livro. Então, vocês vão poder consultar tudo que vocês têm, porque vocês vão ter 24 horas para fazer essa atividade. Beleza. E é Entendeu? como aqueles simulados que a gente faz na escola, né, que não vale ponto, mas é tipo uma provinha que o SAIS manda, eu acho. Eu não Vai sei se. menos nesse estilo, sim, tá? Só que o que acontece, como nós não sabemos quando nós vamos retornar, então é possível que seja atribuído a essa atividade alguma pontuação, Ah, entendeu? mas não chega a ser uma pontuação de prova, né? Eu acredito que não. Isso a escola depois vai entrar em contato com vocês, vai comunicar as famílias, tudo direitinho. Tanto que nós nem estamos usando o nome prova, nós estamos usando o nome verificação da aprendizagem, Ah, certo? tá. Uma outra coisa que eu vou avaliar, Vitória, e todo o sétimo ano, eu estou conversando com vocês enquanto não deu o nosso horário ainda, tá, gente? Depois a gente vai começar com aula realmente. Uma outra coisa que eu vou avaliar é o Eureka. Eu não sei se eu cheguei a falar com você. O Eureka, ele não é o resumo de todo o capítulo? É. Pois é. Então, eu vou colocar lá no Alunos Book assim: desenvolver o Eureka. Do capítulo 1, eu sei que todo mundo, sétimo ano, eu não tive problema com quase ninguém.
Então, eu sei que a maioria aí desenvolveu o Eureka do capítulo 1, do capítulo 2, certo? Aí eu pedi alguns capítulos no Alunos Book ao longo dessa quarentena. E aí o que acontece? Vai chegar um momento que a tia Fernanda vai colocar lá no Alunos Book, desenvolver o Eureka do capítulo 1 ao capítulo 5. Ah, parece muita coisa, mas não é, porque o 2, o 3 vocês já desenvolveram, certo? No máximo, vai ser o 4 e o 5, ou o 3 vocês não fizeram, fizeram o 4, eu não me recordo muito bem. Mas aí o que acontece? Eu vou pedir e eu vou dar um prazo. Por exemplo, eu vou dar um prazo de 15 dias para vocês colocarem em dia o Eureka. Porque é uma forma também de eu conseguir tirar um relatório, verificar se vocês entenderam a atividade, qual conteúdo que ficou mais pendente, até mesmo para quando nós voltarmos, eu saber exatamente onde nós vamos trabalhar, tá bom? Entendi. Vocês Tia, estão... e só uma dúvida. Eureka, vai ser rápido porque já está na hora de dar aula. É porque, por exemplo, isso pode ser em qualquer matéria. Que o tio falou, fazer Eureka até, por exemplo, vamos supor amanhã. Aí, no dia, amanhã, eu faço e aí eu envio, né? Porque tem aquele negócio de concluir. Eles recebem o meu Eureka mesmo se já passou do prazo? Sim, tanto que eu vou colocar do capítulo 1 até o capítulo 5, e vou dar um prazo para isso, para que vocês consigam. Por exemplo, tia, naquela época eu não fiz o capítulo 1, não sei o que aconteceu, eu me perdi, eu não tinha senha, eu acabei não fazendo. Aí o que vai acontecer? Eu vou dar a oportunidade de vocês fazerem, entenderam? Então, vocês vão poder fazer os 5 capítulos que correspondem ao primeiro livro. Vou dar um prazo de uns 15 dias para vocês colocarem isso em dia. E aí, ao final desses 15 dias, eu vou olhar todo o relatório do Eureka e vou atribuir uma pontuação a isso. Combinado? Obrigada, tia. Lembrando, gente, a vantagem dessa verificação da aprendizagem, dessas várias verificações que nós vamos fazer, é que vocês têm todo o conteúdo em mãos, vocês vão ter tempo para fazer, vocês vão ter tempo para pesquisar, tá bom? Combinado assim? Então, agora nós vamos começar a nossa aula. Como eu disse, alguns alunos me disseram que estavam com muita dúvida ainda na transitividade verbal e que, em função de não ter compreendido tão bem a transitividade verbal, ficou com dúvida em relação ao complemento nominal. Então, o que eu fiz, gente? Eu voltei, eu fiz um resumo sobre transitividade, certo? Mas lembrando que eu já tinha passado para vocês um mapa mental, eu até salvei ele aqui novamente, para vocês perceberem que vocês têm muito conteúdo sobre isso. Então, assim, tem que se dedicar, tem que estudar, e eu estou me disponibilizando a tirar todas as dúvidas de vocês a qualquer hora do dia, tá bom? Então, é só entrar em contato comigo, mandar uma mensagem, me ligar. De manhã, às vezes, eu não consigo retornar, porque quando eu não estou em aula com vocês, eu estou em aula com outras turmas. Mas depois do almoço, eu consigo responder a todos vocês, tudo bem? Vamos lá. Então, a tela que eu vou compartilhar agora com vocês é uma tela que eu fiz sobre transitividade verbal. Isso aqui eu vou disponibilizar no Alunos Book, certo? Pessoal, tem tem aluno falando que não está conseguindo entrar no Eureka.
Se não conseguir entrar no Eureka, gente, tem que entrar em contato com a escola, porque a escola vai ter que dar um retorno sobre isso para vocês, tá bom? Porque provavelmente é problema no e-mail de vocês, tá? Então, por favor, todo mundo aí que não está conseguindo vai entrar hoje em contato com a escola para tentar resolver esse problema, certo? Senão vai sair prejudicado sim, combinado? Vamos lá. Transitividade verbal. Quando eu falo em transitividade verbal, eu estou falando nos 3 tipos de verbo que nós temos. Nós temos o verbo transitivo, nós temos o verbo intransitivo e nós temos o verbo de ligação. Cada um tem uma particularidade. Qual é a particularidade do verbo de ligação? Qual é a particularidade do verbo de ligação, gente? Como assim? Qual é a característica do verbo de ligação? Qual é? Ele indica o estado? O verbo de ligação, ele indica estado. Isso aí, é a característica do verbo de ligação. Qual é a característica do verbo intransitivo? Qual é a característica do verbo intransitivo? Não tem complemento. Vou até abreviar aqui, senão não vai dar. Ele não tem complemento. Ele não precisa de complemento. E a característica do verbo transitivo é porque nós temos perguntinhas para ele. Ele sozinho não tem sentido. Então, deixa eu até colocar para cá. Sozinho não tem sentido, certo? Então, cada um tem uma característica especial aqui, certo? Cada uma tem uma característica especial. Verbo transitivo, sozinho não tem sentido. Verbo intransitivo, eu não consigo fazer para ele a perguntinha. O que, quem, de quem. Ou seja, para o verbo intransitivo, vocês estão me escutando bem? Sim. Beleza. Para o verbo intransitivo, o máximo que eu vou conseguir perguntar é onde, quando, como. Isso é perguntinha para objeto? Não é. Perguntinha para ter objeto é o que, quem, de quem, a que ou a quem, certo? E o verbo de ligação, a característica dele é que ele indica estado. Tudo bem até aí? Sim. Beleza, vamos lá. Ele indica estado. Então, aqui, deixa eu só limpar. Então, o verbo que indica estado, nós não vamos falar sobre ele agora, não. Nós vamos falar sobre os verbos significativos, que são verbos de ação ou nocionais. Vocês se lembram que nós aprendemos eles ainda em sala de aula? Eles indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo ou uma atividade mental, certo? Por exemplo, o verbo de ação, correr, andar, acontecimento, acontecer, ocorrer, fenômeno natural, chover, gear, nevar, amanhecer, anoitecer, desejo, querer, desejar, atividade mental, pensar, entenderam?
Então, são verbos que indiretamente vão indicar o quê? Ação. Esses verbos são os verbos nocionais ou significativos. E aí, pessoal, vem a grande questão. Verbo que indica ação, verbo que indica ação, ele sempre vai ser transitivo ou intransitivo. Ele nunca vai poder ser de ligação. Então, todo verbo que for transitivo ou intransitivo é o verbo de ação, é um verbo significativo. Tá claro até aí? Sim. Então, vamos lá. Quando nós falamos na transitividade verbal, nós estamos falando na necessidade que alguns verbos apresentam em ter outras palavras como complemento. Então, verbo transitivo, gente, ele precisa ter outras palavras como complemento. Ele precisa desse complemento. Porque se eu disser para vocês assim, turma, eu anotei. Vocês vão falar, você anotou? O quê? O quê? Então, o verbo anotar sozinho, ele tem sentido? Não, eu preciso fazer uma perguntinha para ele, para que ele tenha sentido. Você anotou o quê? Então, precisa de complemento. Se eu disser a vocês assim, turma, estou precisando, é locução verbal, mas se eu disser, turma, eu preciso, vocês vão me perguntar, precisa de quê? De quê? Ou seja, sozinho, preciso, tem sentido completo? Não. Então, toda vez que eu tenho um verbo que, para eu compreender o sentido dele, eu vou precisar de um complemento, eu tenho um verbo transitivo, certo? Agora, quando eu tenho um verbo que eu não vou fazer perguntinha nenhuma para ele, aí esse verbo é intransitivo. É como se eu dissesse para vocês assim, pessoal, cheguei. Precisa de alguma coisa? Vocês conseguem perguntar o que, o quem, de que ou de quem para o verbo cheguei? Não. Não. Vocês não conseguem fazer a perguntinha. Se vocês não conseguem fazer a perguntinha, é porque ele será um verbo intransitivo. Tudo bem? A criança nasceu. Nasceu, precisa de alguma coisa? Não. O máximo que vai acontecer é eu dizer assim, a criança nasceu na madrugada. Então, a criança nasceu, que horas, quando, não é isso? Na madrugada, beleza. É perguntinha para objeto? Não. Quando eu falo a criança nasceu saudável, a criança nasceu como? O como é perguntinha para objeto? Sim. Não. Então, saudável é característica da criança. Isso aí que é o que vocês precisam compreender, tá bom? Pessoal, se houver alguma dúvida, podem destravar o microfone, podem conversar comigo, tá? Eu estou aqui para a gente tentar tirar
todas as dúvidas sobre o conteúdo, tudo bem? Vamos lá agora. Descendo um pouquinho, olha aqui. Vocês sabem que vocês podem printar essas telas, mas eu vou mandar para vocês tudo isso, tá? Daqui a pouquinho mesmo vai estar no Alunos Book disponível para vocês. Então, olha só. Verbo transitivo é aquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender o seu significado. Ou seja, se ele precisa de complemento, ele é transitivo, porque ele precisa de complemento. Quando ele precisar de complemento, ele vai poder ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. São 3 tipos de verbos transitivos, tudo bem? No verbo transitivo direto, eu posso ter 2 perguntinhas. O que ou quem? Certo? O que ou quem? Para o verbo transitivo direto. Ok? No verbo transitivo indireto, vocês vão observar que sempre vai ter uma preposição, mais uma preposição mais que, ou uma preposição mais quem. Mais quem, certo? Então, o que ou quem é objeto direto. Se a pergunta for o que ou quem, o verbo é transitivo direto e ele vai exigir um objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, pode ter objeto só direto? Objeto transitivo direto pede objeto direto. Eles não se misturam. Transitivo indireto pede objeto indireto. Eles não se misturam. O que pode acontecer é nós termos um verbo que é transitivo direto e ao mesmo tempo indireto. Quando isso ocorrer, eu tenho as 2 perguntinhas. Por exemplo, enviei o material aos alunos. Quem envia, envia alguma coisa Para alguém. para alguém. Então, enviei o quê? O material. Para quem? Para os alunos. Olha a preposição, para. Mas se fosse aos alunos, o a, preposição, mais os artigo forma aos. Então, tem valor de preposição, certo? Então, enviei o quê? O material. A quem? Aos alunos. É um verbo que precisa de 2 complementos, certo? Até aí, tudo bem? Vamos lá. Mais para baixo, quando eu digo aqui, olha os exemplos. Meus amores, deixa eu tentar colocar essa tela. Vamos lá. Olha só os exemplos. Nós vamos dividir a oração em sujeito e predicado, não é isso? Tudo que não é sujeito é Predicado. predicado. Isso aí. Beleza.
Então, o aluno comprou. Ele tem sentido completo? Não, não. O aluno comprou. Comprou Ok. o quê? Aí, como complemento, vocês poderiam colocar qualquer coisa, mas o que importa é que comprou. Comprou é um verbo transitivo, direto ou indireto? Que perguntinha eu faço para o comprou? O quê? O quê? Se a perguntinha é o quê ou quem, o verbo ele é transitivo direto ou indireto? Direto. Direto. Então, VT, D, verbo transitivo direto. Beleza. Aí, vamos supor que eu coloquei o aluno comprou... Ah, tá, tem gente tomando café da manhã. O aluno comprou pão. Então, pão é o quê? Vai ser o quê? A classificação de pão. Objeto direto? Isso mesmo, objeto direto. Por quê? Se o aluno comprou, o verbo é transitivo, porque quem compra, compra alguma coisa. Se entre o verbo e o complemento não tem preposição, porque a perguntinha foi o que ou quem, então não tem preposição, o complemento recebe o nome de objeto direto. Ok? Ah, Lúcia viu. Lúcia viu. Viu? Ok. O quê? Se a perguntinha é o quê, que tipo de verbo eu tenho? Eu sei que ele é transitivo, ele precisa de complemento. Se a perguntinha é o quê, o verbo é transitivo? Direto. Direto. Muito bem. Aí vamos dizer que Lúcia viu o menino. Lúcia viu o menino. Se entre o verbo e o complemento não tem preposição, qual é a classificação de o menino? Objeto Direto ou indireto? Objeto direto. Direto, porque entre ele, o verbo e o complemento não tem preposição. Beleza. O aluno gosta. Agora, quem gosta, gosta De alguma coisa. Então, que tipo... Ah, é um verbo que precisa de complemento? Precisa. Ele precisa de complemento, certo? E aí, se ele precisa de complemento, ele vai ser direto ou ele vai ser indireto nesse caso? indireto? Quem gosta, gosta de alguma coisa. E o de, ele é preposição. Aí pensem no que eu disse a vocês. Se na perguntinha tiver preposição, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre e tras, por, per, sem, sob, sobre e tras. Então, se na perguntinha tiver preposição, no complemento também vai ter preposição. Tá bom? Pessoal, para quem está chegando atrasado aí, eu estou fazendo uma revisão de todo o conteúdo que foi falado anteriormente, para que não tenha dúvida sobre o conteúdo que eu vou explicar agora no livro 2, tá?
Estou fazendo isso porque alguns alunos relataram que estavam muito em dúvida em relação ao conteúdo. Então, vamos lá. Um aluno gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Se tem preposição na pergunta, esse verbo é transitivo? Indireto. Indireto. Então, vamos supor que eu digo que o aluno gosta de música. Gosta de música. Opa, escrevi errado. Peraí. Ah, gente, não consigo consertar, não. Deixa. Gosta de música, beleza. Se ele gosta de música, o objeto de música vai ser direto ou indireto? Indireto. Indireto porque de uma preposição. É indireto porque esse de aqui é preposição, ok? Aí vamos lá, Lúcia precisa. Quem precisa De alguma coisa. de alguma coisa. Então, o verbo é transitivo porque ele pede um complemento, tudo bem? Beleza. Aí eu pergunto, ele vai ser transitivo direto ou ele vai ser transitivo indireto? Indireto. Se a pergunta é, Lúcia precisa de quê? O de não é preposição? Então, ele é transitivo indireto porque o verbo precisa de um complemento com preposição. E aí, vamos dizer que ela precisa dos amigos. Se ela precisa dos amigos, quem precisa de alguma coisa. De mais os, forma dos, que tem valor de preposição. Aí eu pergunto, dos amigos, é objeto direto ou é objeto indireto? Indireto, porque tem uma preposição. Porque tem a preposição. Muito bem, gente. No geral, vocês estão arrasando. Ok? Bem, Aí, das vou pessoas que limpar falaram. agora e vou passar para a próxima tela, tudo bem? Tá. Então, olha aqui o que eu fiz. O aluno comprou, beleza? Comprou. Se o aluno comprou Ok. o quê? quê? Se ele comprou o quê, a perguntinha tem preposição? Não. Não. Então, ele Então, comprou direto. livros, ele comprou lápis, ele comprou tênis. Livro, lápis e tênis seriam classificados como o quê? Se a pergunta é o quê, o verbo comprou vai ser um verbo transitivo direto ou indireto? Direto. Direto, perfeito. Verbo transitivo direto, porque a pergunta é o quê? Então, livros seria objeto direto ou indireto? Direto. Lápis seria objeto direto ou indireto? Direto. Direto, muito bem. E tênis seria objeto o quê? Direto. Ai, quanto orgulho dessa turma. Meus amores, beleza, ficou claro agora? O aluno comprou. Se a perguntinha é o que ou quem, o verbo sempre vai ser transitivo direto e o complemento para ele vai ser objeto direto. Beleza até aí? Pronto, vamos para a próxima.
Ah, deixa eu limpar, eu sempre esqueço. Vamos para a próxima. Aí agora, Lúcia viu. Lúcia viu. O quê? De novo, isso aí. Lúcia viu O quê? o quê ou quem, não é isso? Lúcia viu o quê ou quem? Lúcia viu o gato. Entre o verbo e o complemento, tem preposição? Não. 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 Então, o gato é objeto que? Direto. Direto, perfeito. Lúcia viu quem? O menino. Então, entre o verbo e o complemento não tem preposição, o objeto é Direto. Esse desenho aqui, eu peguei pronto, parece o quê, gente? Uma televisão. Uma televisão. Então, era a intenção mesmo. Achei que vocês não iam perceber. Então, Lúcia viu o quê? A Uma televisão. ou a televisão. Se ela viu a televisão, entre o verbo e o complemento não tem preposição, o objeto é Direto. direto. Muito bem. Aí, agora, vou limpar os desenhos. Então, o objeto direto ficou claro? Objeto direto completa sentido de verbo transitivo direto e ele não tem preposição. Combinado? Sim. Agora, eu coloquei de uma outra forma aqui, sem os desenhos, para vocês compreenderem uma coisinha. Olha só. Ângela necessita. Ângela necessita. Quem necessita, necessita de Uma coisa. Então, isso aí. Ela necessita de que ou de quem? Concordam? Sim. Aí, esse de aqui, esse de na perguntinha, isso aqui é o quê? Preposição. 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 Deixa eu, que aí eu tô mexendo nas outras coisas que eu tinha feito. E se tem preposição, vira objeto indireto. Isso aí, isso aqui é preposição. Se isso é preposição, olha aqui, Ângela necessita de amigos. Ângela necessita dos pais. Ângela necessita da família. Então, de mais os forma dos, que é preposição. De mais a forma da, que é preposição. Concorda? Ou seja, todos são objeto indireto. Exatamente. Ou seja, necessita. Necessita. Aqui é um verbo transitivo indireto. Concordam? Concordo. Porque tem preposição. Então, necessita é um verbo transitivo indireto. Aí, de amigos, vai ser classificado como objeto o quê? Indireto. Indireto. Dos pais, vai ser classificado como objeto o quê? Indireto. Indireto. Da família, vai ser classificado como objeto Indireto. indireto. Ou seja, verbos que precisam de preposição são VTI, verbos transitivos diretos. E aí, o seu complemento e o seu complemento será
um quê? Objeto Indireto. indireto. Porque tem preposição. Tá claro isso, turma? Sim. Beleza. Ótimo. Então, deixa eu linkar aqui. Isso. E vamos descer mais um pouquinho. Para quem estava com alguma dúvida, hoje está conseguindo retirar? Ou todo mundo já estava fera nisso aí? Eu geralmente confundo transitivo com intransitivo. Quem Mas é que agora falou que confunde com intransitivo? a Vitória, mas agora eu acho que eu não confundo mais, não. É porque Nós vamos falar sobre o intransitivo agora. Zaira, você está conseguindo entender? Sim, só que tem alguém chiando no microfone, eu não consigo te escutar direito. Oi, gente. Pessoal, vamos tentar colaborar aí, por favor. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, então agora eu vou falar dos verbos intransitivos. Vocês têm que focar em uma coisa. Verbo transitivo, quais perguntinhas nós vamos fazer para eles? intransitivo? Transitivo, quais perguntinhas? O que? Quem, de quem, para que ou para quem. Certo? Aham. No verbo intransitivo, eu não consigo fazer essas perguntas. Eu não faço essas perguntas. Certo? Prestem atenção. Verbos intransitivos são os verbos que não necessitam de complementação nenhuma. Eles já possuem sentido completo. Eu tirei algumas frases de manchetes de jornais. E aí eu já coloquei de uma forma mais confusa para que vocês percebam o que eu quero dizer. Olha só. Nascem trigêmeos na virada do ano. Quem é que nascem na virada do ano? Trigêmeos. Então, esses trigêmeos aqui, deixa eu colocar, esses trigêmeos aqui, ele vai ser o quê, gente? Trigêmeos. Sujeito? Ele vai ser... é porque ficou clarinha a cor. Ele vai ser sujeito. Trigêmeos nascem na virada do ano. Sabe por quê? Pessoal, tentem desligar os microfones aí, porque tá dando interferência mesmo. Ô, tia, Oi. o que você escreveu ali embaixo de trigêmeo? Sujeito, é porque a cor tá clarinha. Deixa eu apagar e mudar a cor aqui. Vamos lá agora. Já botei ali, tia. Eu sei, amor, mas a tia vai colocar aqui de vermelho para facilitar. Então deixa eu... Trigêmeos é o sujeito, certo? Na virada do ano, dá ideia de quê? Dá ideia de tempo. Então, eu poderia falar assim, na virada do ano, nascem trigêmeos. Eu não poderia perguntar nascem o quê, porque trigêmeos aí é o meu sujeito. Trigêmeos nascem na virada do ano. Coloque ele no início. Ele é o sujeito da oração. Então, aqui, se ele é o sujeito da oração, eu pergunto, trigêmeos nascem. Eu consigo perguntar o que ou quem? Para o verbo nascem? Não. Se eu não consigo, esse verbo, ele é intransitivo. Ou seja, ele não precisa de um objeto para ter sentido. Tá, gente?
É essa grande diferença do verbo transitivo para o verbo intransitivo. Observem agora, 24.000 casam-se ao mesmo tempo. 24.000 pessoas se casam ao mesmo tempo. Se eu dissesse assim, 24.000 pessoas se casam, eu precisaria perguntar o quê, o quem, de quem? Eu conseguiria fazer essas perguntas? Não. Não. Então, casam aí tem sentido completo. Eu não precisaria fazer perguntinha nenhuma para entender que 24.000 pessoas se casaram ao mesmo tempo. Então, ele é um verbo intransitivo. Tudo bem? Alguma dúvida? Rei Hussein da Jordânia morre aos 63 anos. Rei Hussein da Jordânia morre. Perfeito, ele morre. Eu consigo perguntar o que, quem, de quem? Não. 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 Falou que ele morreu com 63 anos. Mas eu não consigo fazer as perguntas para obter um objeto. Se eu não consigo fazer essas perguntinhas, o rei Hussein da Jordânia morre. Não precisa de mais nada para que eu entenda a ação de morrer. Então, morre aqui, mais uma vez, é um verbo intransitivo. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Sim. Então, perceba que esses verbos não necessitam de qualquer elemento para completar o seu sentido, pois quem morre, morre. Quem se casa, casa. Quem nasce, nasce. Eu não preciso perguntar, eu não tenho condições de perguntar nasce o quê, morre o quê, casa o quê. Concordam comigo? Eu não consigo fazer as perguntinhas para o objeto. Então, esse verbo tem sentido completo. Como ele tem sentido completo, ele não precisa de complemento nenhum. Aí, o que acontece agora? Aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o verbo de ligação, porque ele também é extremamente importante. Eu só tenho 3 minutinhos para acabar a nossa aula. Nós vamos falar sobre os verbos de ligação. No verbo de ligação, lembram que eu falei para vocês, desde lá no início, na sala de aula, que é aquele verbo que ele só serve como uma ponte entre o sujeito e a característica que é dada a esse sujeito. Tanto que se eu retirar o verbo, olha aqui a frase, Maria é bonita. Se eu retirar o verbo, eu consigo ainda entender a característica de Maria, que é bonita. Concordam? Sim. Então, esse verbo, ele não é o mais importante na minha oração. O mais importante para mim é Maria, bonita, desculpem, que é aquilo que nós chamamos de predicativo do sujeito, no caso, que é núcleo do predicado, certo? Então, bonita e doente aqui é o que nós chamamos de predicativo do sujeito e que são muito mais importantes do que o verbo na oração para nós. Tudo bem? Observe que... Desculpa te interromper. Não, pode falar. Na verdade, não é dúvida. É só uma perguntinha mesmo. Tipo de predicado cairá na prova? Cairá. É porque eu tenho umas folhas que eu acho que era atividade que tinha que fazer, só que não tinha fazer, mas é que eu imprimi. Aí eu... Mas a Fernanda corrigiu todas elas. Se for necessário, eu falo novamente sobre o tipo de predicado. Porque agora que vocês entendem verbo, o tipo de predicado é muito mais fácil.
tá? Sim. Olha só, então, deixa só eu limpar aqui, porque já deu o nosso horário e eu tenho aula com o 9º ano agora, mas vamos lá rapidinho. Então, aqui o verbo de ligação, ele sempre indica estado e ele vai fazer uma ponte entre o sujeito e o predicativo, que é uma característica. Aí, aqui mais para baixo, eu tinha preparado umas atividades para a gente tentar fazer juntos, certo? Mas a gente pode fazer na próxima aula sem o menor problema. Isso aqui tudo eu vou disponibilizar no Alunos Book. O aluno que tiver interesse de fazer, pode fazer que eu vou corrigir com vocês. Combinado? Combinado. Aí, deixa eu só compartilhar uma outra tela que eu já mandei para vocês. Eu já mandei para vocês essa tela aqui. Deixa eu aumentar. Você já mandou. Peraí. Fechar essa e abrir essa. Isso aqui é um mapa mental que eu fiz e já mandei para vocês. Então, olha como ficou fácil agora o tipo de predicado. Rapidinho, tá, gente? Para não poder atrasar vocês e nem a mim. Vamos lá, predicado. Olha aqui, ó. Todo mundo prestando atenção. Predicado. Ele vai ser verbal toda vez que ele for um verbo intransitivo ou transitivo, se não tiver predicativo. Aí ele é verbal. Nominal. Para ser nominal, ele vai ter que ter um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. E ele vai ser verbo nominal toda vez que ele tiver um verbo intransitivo ou transitivo, só que tiver também um predicativo do sujeito. Combinado? Na próxima aula, eu retomo isso aqui. Podem ficar tranquilos, tá bom? Beleza. Certo? Gente, vou interromper o compartilhamento, vou disponibilizar essas 2 telas no Alunos Book hoje. E estou aqui para o que vocês precisarem, tá? Se houver alguma dúvida ainda, se alguma coisa ainda não está clara, é só entrar em contato comigo. Tudo bem? Ok. Beijos, fiquem com Deus. Vitória, sai da cozinha. Saudades. Sai agora. Sai da cozinha, Vitória.